Prazer, eu sou o Daldas e este aqui é o Mumia 8 Ultra, o teclado mais barato do Tier God. E este é o Mumia 8 Ultra, um dos teclados mais custo-benefício visando performance e também uma construção em alumínio. Eu sei que ele já é um pouco mais caro, mas ele não deixa de ser um excelente custo-benefício. Foi a Ix que me enviou esse teclado e agora já utilizando ele por alguns dias eu vou fazer a review dele completa. O Mumia 8 tem duas versões, tem a Pro e a Ultra. A Pro tem vídeo no canal completo já, então é só ir lá e assistir, e essa aqui é a Ultra. A Ultra vai ser uma versão mais atualizada, então ela vai ter um switch melhor e performance já melhorado. Você pode encontrar a versão Pro por R$ 550 a R$ 600 reais em promoções, pelo menos nessa última promoção estava esse preço, utilizando o método que eu mostrei lá no vídeo do Mumia 8 Pro. E o Ultra você pode encontrar a partir de R$ 630 reais já com impostos inclusos, utilizando aquele mesmo método. Ele vai ter 4 variações de cores, sendo a rosa, que é essa aqui, que parece um rosa meio dourado, a azul, a branca e a preta. O visual em si do Mumia 8, seja Pro ou Ultra, é bem minimalista, ele vai ser totalmente monocromático. Nesse caso aqui eu peguei a cor rosa, então o teclado todo vai ser rosa, vai ter a strap rosa, e seus detalhes são que aqui no canto vai ter a logo da marca chanfrada, e na parte inferior vai ter aqui também a logo do Mumia 8. Também vamos ter pezinhos aqui antiderrapantes na cor do teclado, que é rosa. É um teclado bem monocromático. A construção desse teclado é absurda. É um teclado feito inteiramente de alumínio e ele tem bastante mod de fábrica. Essa combinação de mod e a case em alumínio vai ter um peso bem considerável. O meu aqui pesa 1,127 kg e o seu pode ficar nessa média aí de 10% para cima ou 10% para baixo. Quanto à durabilidade e rigidez, é um teclado feito de alumínio, então esquece conseguir quebrar isso aqui. Vai ser uma missão caso você consiga quebrar isso aqui e eu até te dou parabéns caso você consiga. Então fica aí um ponto muito forte desse teclado, que é a sua construção. As keycaps desse teclado para mim são, bizarras, que eu não soube distinguir se são ABS ou PBT, porque eles fizeram meio que uma bagunça aqui que eu não tô sabendo distinguir. Mas, resumidamente, eles pegaram a parte de dentro do Double Shot, aquela parte geralmente transparente, e pintaram por fora com uma tinta metálica, uma tinta, no caso aqui, rosa metálica. E é isso, essa é a keycap. O seu RGB vai ser vazado na parte da lateral, e é isso, ela tem uma qualidade boa, nada que me agradasse muito, nem que me desagradasse muito, deu pra usar tranquilamente, e a textura dela é suave, não é uma textura que deu uma agarradinha que nem as teclas PBT tem uma aderência melhor. Eu ficaria ali que ela é meio que entre um ABS e um PBT. Os switches são o KT Purple, que são o novo lançamento da marca, e vai vir nesses novos teclados dele, como o Mumia 8 Ultra, MAS 68 e o MG68, se eu não me engano. Ele vai ter Stembox para maior estabilidade e também possui um difusor de luz para ajudar no RGB. Um switch que eu não vejo necessidade de troca, a não ser por preferência por algo mais leve, já que eu achei ele um pouco mais pesadinho e um pouquinho mais barulhento do que o geral. O som dele é bem diferente, por assim dizer. Bem alto, porém eu não sei se é devido às keycaps, mas fica parecendo demais um som de máquina de escrever. Se tu buscar algo silencioso, com certeza esse não é o que você estava procurando. Já a sua digitação é boa, mas não chega no mesmo nível dos mecânicos, mas vence a maioria dos teclados magnéticos. O RGB desse teclado é bom, padrão X, tendo bastante efeito, um RGB bem forte. Vai ser virado para o sul, como vocês podem ver aqui. Então, ao trocar de keycap, se atente a pegar a vazada na parte lateral, se teu foco é RGB. Caso você coloque uma keycap vazada para cima, o RGB pode não ficar tão forte. Lembrando, não utilizar RGB alternando para não afetar seu rapid trigger. Agora aqui na aba de performance, esse teclado promete atingir 0.01 mm de rapid trigger, e ele atinge esse número, mas eu recomendo sempre utilizar em 0.04 no máximo assim. Eu utilizei majoritariamente para jogar FPS e não tive nenhum problema. Minha configuração foi em 0.01 e eu ativei o modo de super resposta. Sua latência vai ser de 0,150 milissegundos com uma dead zone de 0,014 milímetros, entrando no Tier God aí com um preço muito acessível se comparado com os outros que estão nesse mesmo tier.
mas ele possui o DKS, MT, TGL e SnapTap, que é chamado de KME no software dele. E este é o web software da X, e a primeira coisa que eu recomendo você fazer quando entrar aqui é ir em Languages aqui no canto superior direito e escolher a língua que você preferir. Eu vou colocar em português aqui porque é mais fácil. Você vai clicar no seu teclado e vai chegar na primeira aba de magnético. Como eu utilizei nas teclas WASD, raio de movimentação, e o Ctrl. Coloquei em 0.01 tanto o Rapid Trigger quanto o ponto de atuação e diminui a Dead Zone. O que eu recomendo você fazer? Colocar em 0.04 tanto de ponto de atuação quanto o Rapid Trigger. Aqui no canto aqui temos monitoramento, deslocação e calibração do switch, serve para você calibrar o switch. A cor do teclado geralmente vai ficar vermelha e cada vez que você calibrar a tecla vai ficar verde, para simbolizar que você calibrou aquela tecla. Finalizando a calibração, vamos para os efeitos de luzes. Aqui temos mais de 20 efeitos, então vai ter aqui nos efeitos de RGB de 0 até 9 e depois de 0 até 6, totalizando 17 efeitos. Aqui vai ter mais 4 efeitos, totalizando 21. Ainda tem como você personalizar aí o teclado do jeito que você quiser. Na aba de ações, já ativei aqui o SnapTap, mas eu vou desativar para mostrar para vocês. Vou redefinir. O SnapTap desse teclado se chama KME. Você vai clicar na tecla que você quer, geralmente o A, e o D aqui na direita e vai salvar e pronto. SnapTap configurado. E ele também vai ter o TGL, MT e o DKS, como todos os outros teclados magnéticos. Na aba de básico, o Basics, vai ter o Polling Rate que você pode ajustar. Aqui também tem uma dica que se você apertar F1N mais Window, vai bloquear a tecla Windows. Uma coisa super útil aí para quem gosta de não dar misclick. O modo de super resposta é uma coisa que eu recomendo você ativar, porque é só com ele ativo que você vai chegar naquela latência que eu citei no vídeo de 0,15, se eu não estou enganado. Na aba de perfis é onde você pode abrir o máximo de perfil possível para cada tipo de jogo que você joga. Então, um perfil para LoL, um perfil para Valorant, perfil para CS, perfil para MOBA no geral, ou um perfil até para, sei lá, MMORPG, onde você utiliza várias teclas e precisa de vários macros. Para você atualizar o firmware é bem fácil, você vem aqui no canto superior direito, vem aqui na aba firmware e vê se já está atualizado. Aqui já está falando que está atualizado porque ainda não lançou atualizações para esse teclado em si e outros produtos novos da X. Mas futuramente, caso atualize, é só vir aqui configurar e vai estar aparecendo para você baixar ou não a atualização de firmware. A gameplay com ele foi bem suave, senti um pouco de dificuldade de me adaptar no começo com esses switches mais pesados da marca. A única coisa que me ferrou um pouco nas gameplays foi na hora de jogar à noite. O som desse teclado aqui era muito alto e era complicado usar isso com gente no quarto. Mas no geral foi uma boa gameplay, foi bem fluido e não tive nenhum bug utilizando ele em 0.01 e o modo de super resposta. Minha conclusão sobre esse teclado é que ele é uma boa opção para aquelas pessoas que buscam performance e uma construção acima da média, já que ele vai entregar performance de topo de linha, software em português, não vai ter bug e uma construção totalmente alumínio. Além de ser bem fácil conseguir ele dentro do remessa, por R$600 ou perto disso. Fica aí então minha recomendação para quem quer ter um teclado com excelente performance e uma excelente construção. E assim, mais um vídeo vai chegando ao fim, espero que você tenha gostado e caso tenha gostado, eu peço que você deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Aí embaixo tem todas as minhas redes sociais, inclusive o Discord, que é onde eu quero me tornar a maior comunidade de periféricos do Brasil. Lá você pode tirar dúvidas, formar um time ou até mesmo só conversar de marola. Caso você não utilize Discord ou sinta vergonha ao fazer perguntas para o público em si, a DM do meu Insta e do meu Twitter estão abertas, então vocês podem ir lá, me seguir e também aproveitar e tirar sua dúvida. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima.